Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E esse vídeo de hoje ele tá especial porque eu vou falar de um problemão que é das maiores dores de cabeça aí de quem tá construindo, que é manutenção de fachada. Se você faz a coisa equivocada, com 2 anos aí de casa finalizada, você já começa a ter que retocar a sua fachada, tá? Com, de repente, fachada desbotada, fachada que tá ali soltando as camadas de cobertura. Então, o que que acontece? A nossa escolha por um sistema de fachada, ela vai ser, então, guiada, tá? Por um sistema que dê menos manutenção. É sobre isso que é esse vídeo aqui, ok? Então, eu vou contar para vocês o sistema de fachada que eu uso, depois de chorar várias vezes, tendo que voltar ali numa casa concluída, uma casa cuja manutenção de fachada foi custosa, foi onerosa, foi traumática, porque pensa, né? Se a sua casa tem 2 andares ou mais, imagina que você retocar uma fachada envolve montar andaime, envolve contratar pintores, né, que são mais caros, que são aqueles que trabalham em fachada, muito material caro, transtorno, às vezes você vai ter que montar esse andaime aí num terreno desnivelado. Pensa numa dor de cabeça que é retocar fachada. Então, é uma daquelas coisas que a gente não escolhe porque é mais barato, não escolhe porque, enfim, ficou mais em conta, mas é um negócio que não pode errar, é um negócio que a gente escolhe para não refazer tão cedo, tá bom? E aí é aqui que eu cravo uma das minhas opiniões pessoais mais controversas aí, que sempre que eu falo, tem gente que né, principalmente pintores, né, principalmente fornecedor de tinta, a galera ficou ofendida com essa posição minha, mas é uma posição muito convicta minha, que é o seguinte, tá? Eu não trabalho com textura em fachada. O que são as texturas? Essa daqui é um exemplo para você, não é? Eu sei que você já viu muita fachada assim, ó, nesse sistema aqui, que é a textura rolada, tá? O que eu quero dizer com isso? Sempre que uma fachada não é lisa, sempre que ao invés de ser lisinha a parede, ela tem algum relevo, ela tem alguma rugosidade, a parede ela é áspera. Quando isso acontece, são superfícies difíceis de retocar, superfícies cujo retoque ele não fica bom. O que eu quero dizer com não fica bom? Ele fica visível, ele fica manchado, ele fica muito aparente, fica ridículo, né? Quando você tem ali um buraco numa fachada texturizada e o pintor vai lá e refaz só aquele buraco. Parece um remendão, fica muito ruim, esteticamente falando. Então, logo na fachada, né, gente? Logo no cartão de visita da casa, não dá pra gente pecar dessa forma. Então, se eu tenho um sistema que não aceita retoque, se eu tenho um sistema que quando eu vou retocar, ele fica ruim, ele fica manchado, ele fica visível, cara, eu não quero esse sistema, né? Então, quando eu vou escolher algo para uma casa, imagina, uma casa de 300, 400, 500 metros quadrados, eu vou escolher alguma coisa que me permite retocar, que me permite dar manutenção. Não faz nenhum sentido eu não conseguir fazer manutenção. Então, quando a gente tem uma textura, muitas vezes, ao invés de, por exemplo, você tem lá uma bolha de umidade numa fachada texturizada. Imagina uma bolhazinha desse tamanho aqui, ó. Quando eu vou fazer manutenção, ao invés de eu ir lá e refazer só esse tamanhozinho, muitas vezes nas texturas, eu tenho que refazer um pano de fachada enorme, grandes extensões de fachada, porque se eu fizer localizadinho ali, vai ficar uma emenda horrorosa. Então eu tenho que, né, levar esse retoque até o próximo recorte de fachada, até a próxima dobra, até o próximo friso. Então eu não quero isso, tá? Eu quero um sistema de fachada que eu possa retocar tranquilamente. Retocar é libertador, ok? Então,
Então, se eu não consigo retocar superfícies texturizadas, eu nunca mais vou usar isso, ok? Então, o que são superfícies texturizadas? Ó, essa aqui é a massa, é a textura rolada, muito comum, por ser bem baratinha, né? Essa aqui é uma outra chamada massa raspada. Então repara que é projetada, né, aqui na fachada uma massa, e aí o aplicador ele vem desempenando isso com um sarrafo, uma régua, e vem meio que fazendo esses efeitos assim, ó. Imagina se eu preciso de repente aqui, ó, fazer um retoque aqui nesse ponto, ele vai ficar marcado, tá? Então a gente tem textura rolada, massa raspada, a gente tem o famoso grafiato, né? Olha aqui, ó. Aqui eu trago para você o grafiato, tenho certeza que você conhece, não é? A gente tem os lamatos, a gente tem o cristal, tem o arenito, tem o fulgê ou fulguê, né? Dependendo de como você chama aí. Então tem, enfim, diversos tipos aí de superfície de fachada, de sistemas diferentes, que são rugosos, que são ásperos ali no toque, que tem relevo, são texturizados. E aí, se é texturizado, não aceita retoque facilmente, eu descarto esse sistema para minha fachada, tá bom? Então, qual é a moral da história, tá? Detalhe que um detalhe interessante, né? Quando você tem uma textura que deu algum problema, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui uma textura rolada, né? Que tá descascando aqui, ó. Eu não consigo vir aqui e fazer só esse ponto, porque vai ficar uma emendona bem feiosa, né? Como eu já disse. Mas olha só que interessante. Quando a textura não é bem aplicada, ou tem algum problema aqui de umidade, qualquer coisinha que acontece, você vê que você praticamente pode tirar a textura aqui com a mão. Você vem cá e vem puxando ela aqui, ela sai como uma película, porque é um sistema que não adere bem no substrato, na base, que é o reboco que está ali, tá? Então, por essas e outras, eu abandonei o uso de textura nas minhas obras, tá? Então, se eu não vou escolher uma textura, o que é que me sobra para fazer nas fachadas? Me sobra duas duas opções principais, tá? A gente tem, então, eu vou falar aqui minha prioridade B, depois eu falo a prioridade A, tá? Então, se eu não vou texturizar minha fachada, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, que é a minha prioridade B. Não é a minha prioridade principal, mas é uma coisa que eu uso bastante também, que é nada mais, nada menos que uma pintura lisa. Não tem mistério, você entende muito bem o que é isso. O que é que acontece aqui? Ao invés da fachada ficar texturizada, ela fica lisinha, tal como uma parede interna. O que é que acontece nesse sistema aqui? Tá lá o seu reboco. Você vai dar, em primeiro lugar ali, uma camada de massa acrílica que alisa a parede, parece uma massa corrida, só que por ser externa, né, e resistente a intempéries, ela é a massa acrílica, não a massa corrida comum. E aí, depois que você deixou a parede lisinha, você dá aqui o seu banho de tinta na cor que você quer e o efeito é esse aqui. Eu tenho umas poucas e boas para te falar sobre esse banho de tinta, tá? Eu dou preferência sempre aqui, ó, a cores claras, tipo isso que você tá vendo aqui nessa imagem. Por que eu gosto de tonalidades claras? Por N fatores, mas eu vou te dar 3 motivos principais. Primeiro motivo de tonalidade clara para fachada é que quando você faz uma fachada escura, sabe o que acontece? A qualidade térmica da sua edificação ela cai muito.
ela fica mais quente essa edificação, porque uma fachada escura, ela absorve muito mais o calor do sol, né? Então quando o sol tá pegando ali num paredão preto, esse paredão ele vai absorver aquele calor e irradiar para dentro de casa. Tem inúmeros estudos sobre isso, tem inúmeros artigos científicos sobre isso, como é que você muda a temperatura de uma casa só trocando a cor de uma fachada, tá? Então tem aí uma galera que vai gostar de um verde escuro, que vai gostar de um titânio, que vai gostar talvez até de um preto numa parede específica da fachada. Tem que tomar cuidado, tá? Em pensar em outras soluções aí de casa, né, mais fresca, digamos assim, para contrabalancear essa decisão. Não gosto de escurecer a fachada, a não ser em pontos bem específicos aí, porque a casa realmente fica quente, notoriamente isso aí. Não é frescura não, tá bom? Realmente a temperatura interna sobe muito. Segundo ponto, para eu preferir cores claras, como isso que está aqui na imagem para você, tá bom? Quando você tem cores claras, você dá aliás, né, a cor escura, ela desbota mais facilmente. O pigmento da tinta escura sob a ação do sol, ele esbranquiça. Então você vê uma parede que quando você entrega a casa, ela é preta, depois de algum tempo ela vai ser um cinza escuro, depois de um tempo com muita boa vontade ela é um cinza marromeno, e depois com muita, assim, passou ali 3, 4 anos, ela ficou marcada, porque a tinta ela sempre vai esbranquiçar ao longo do tempo. Toda tinta externa vai tender ao esbranquiçamento, não sei nem se existe essa palavra, mas é isso, ela vai clareando, ela é um desbotamento. Se a sua fachada é mais clara, o que vai acontecer é que você vai prolongar a vida útil, porque você percebe menos numa fachada clara. Se você tem uma fachada, um bege claro, um creme, um marfim ou até o branco, ele vai desbotar naturalmente, mas você não vai ver. Uma fachada escura, a sua vontade de refazer aquela pintura vai ser muito antes no tempo, tá? Então eu prefiro fachada clara por conta disso. E, além de tudo, né? Uma fachada escura é mais sensível. Cores escuras são sensíveis à aplicação. Você vê mais nitidamente a marca do pincel, a marca do rolo ali do pintor. Então você acaba gastando mais material para um cobrimento melhor de tinta. Tudo isso me faz pensar que você nunca sai perdendo com fachadas mais claras, tá? Enfim, eu estou dizendo tudo isso para exemplificar a minha preferência por fachadas lisas, né, no lugar de fachadas aqui texturizadas, tá bom? Qual é o problema de uma fachada com pintura lisa? O problema é que esse tipo de acabamento, um acabamento lisinho, a parede lisa externa, ele esconde menos os problemas do reboco. Todo reboco ele tem seus probleminhas, né? Tem pedreiro que vai fazer um reboco melhor do que outro pedreiro, é lógico, mas as emendas do reboco, elas são visíveis, principalmente perto das janelas, porque o pedreiro faz aquele rebocão na fachada, né? E a janela fica aqueles buracos ali, que depois o pedreiro vem arrematando. A altura de andaime também é sensível. O pedreiro geralmente reboca aí a cada 2,5 metros ou a cada 3 metros, que são as alturas de andaime. Então, quando você tem esses encontros, né, de panos de reboco, isso dá um defeitinho na fachada. E esse sistema de fachada lisa, ele cobre menos defeitos.
ele esconde menos defeitos do que a textura. A textura, por ser pesadona, por ter relevo, por ser mais grosseira, ela sai escondendo esses defeitos todos, entendeu? Agora, a pintura lisa, ela é maravilhosa para retocar. Deu uma bolhazinha de umidade, você retoca só aquilo. Você tem lá uma lata de tinta que sobrou da obra. Com aquele restinho ali, você faz manutenção por um bom tempo, entendeu? Só que, quando você olha, às vezes, a fachada contra o sol ali, né, a depender de como tá a qualidade do reboco, você vê muitos defeitos, tá bom? Então, eu sou fã da pintura lisa, ela dá de 1000 a 0 na textura, na minha opinião, só que se o meu reboco ele tá precário, eu vou ligar um alerta para usar a fachada lisa, tá bom? Então eu disse que eu não quero textura de forma nenhuma. Quais as opções? Pintura lisa é uma, tá? Mas não é minha prioridade. Eu vou falar agora, né, qual é a minha prioridade, que é um sistema de fachada que ele acabou com a minha dor de cabeça em manutenção, que é isso aqui, ó, que tá na tela aqui para você. Essa casa eu entreguei literalmente há 2 dias. O cliente mudou para essa casa aqui nesse fim de semana, né? Tô soltando esse vídeo aqui numa segunda. O cliente tem um ou 2 dias que ele tá morando nessa casa. E se você reparar, essa fachada aqui, ela é em cimento queimado, tá? Essa aqui é a famosa casa cascata que a gente acabou de entregar. E se você reparar, a gente tem aqui algumas tonalidades de cimento queimado. Olha só, aqui a gente tem uma mais clara, a gente tem aqui uma mais escura e a gente tem aqui uma intermediária. Repara aí para você ver, não é? Como é que funciona esse cimento queimado? Você vai dar uma massa acrílica, a exemplo, né, do sistema anterior, só que ao invés de dar um banho de tinta, você vai dar um banho de cimento queimado, né? Então, é isso aqui que vai acontecer, ok? Esse cimento queimado, ele é industrializado, ele não é aquele cimentão que a galera fazia antigamente, né? Com a nata, com o pozinho do cimento de obra. Porque para aplicar em fachada, tem que ser um produtaço, um produto excelente que resiste a intempéries. E aí, tá? Você não vai poder usar uma marca ruim de cimento queimado aqui, porque tem que ser bom, senão você vai ter muito problema, tá bom? Então, não é aquele cimento de obra sem tecnologia, sem teor acrílico, né? Pegar ali o pó do cimento e aplicar. Não, ele é um cimento industrializado próprio para se usar em fachadas, né? Ah, Matheus, você tem problema com isso? Não. Usando o produto certo e a aplicação certa, nunca tive problemas. Inclusive, eu apliquei já algumas vezes até no piso externo, ao invés de ser, além de ser aplicado em parede, né? Já apliquei até em pisos externos e fica lindo e maravilhoso, tá? Citando aqui mais alguns exemplos para você, essa casa aqui a gente acabou há uns 2 meses atrás e, de novo, cimento queimado, tá? A gente tem um aqui de cor preta, então você tem um leque de cores, né? Tá? Não é um leque tão grande como uma tinta, mas é um leque satisfatório. Aqui tem um preto, né? Aqui tem um cinza. E aí, aqui, por exemplo, a gente repara aqui no detalhe, ó. Aqui a gente tem uma cor escura, né? Um preto. Aqui a gente tem uma cor clarinha. E aqui a gente tem uma intermediária, tá? Mas nem sempre você precisa ficar restrito na paleta do cinza. Olha essa casa aqui que a gente entregou tem quase 1 ano aí, nessa aqui é a casa Tauari. Aqui a gente usou um chumbo, né? A cor chumbo. E aqui a gente usou a cor bege. Então a cor predominante nessa casa é o bege, inclusive. E aqui no chumbo, olha que legal o detalhe, né? Essa fachada chumbo aqui, ela foi retocada algumas vezes e você literalmente não percebe o retoque. Por que você não percebe o retoque?
Porque o cimento queimado ele tem esse movimento, ele tem essa ondulação aqui, esse vai e vem. Então, ele é ótimo para dar retoque, tá? E aí, quando você olha, essa aqui é a fachada da mesma casa, a Casa Tauari. Quando você olha a fachada contra o sol, exatamente como está nessa imagem, você não vai perceber os probleminhas do reboco. Por quê? Porque o cimento queimado ele tem esse movimento, ele tem essa diferença, ele é uma superfície agredida, né, ali pela aplicação do pintor, ele tem essas manchas, e isso é o melhor dos mundos. Por quê? Você tem uma fachada, então, né, que ela consegue retocar como a pintura lisa e ela esconde defeitos como a textura. Porém, ela não tem os problemas, né, da pintura lisa e nem os problemas da textura, certo? Ela tem, então, ela é o melhor cenário possível, na minha opinião. Por quê? Porque você só tem as vantagens do sistema. Qual que é a desvantagem do cimento queimado? A desvantagem é que você vai pagar um pouco mais na execução, tá? Então é um sistema mais caro que os anteriores, mas talvez 30% mais caro, talvez 40% mais caro, mas na minha opinião vale cada centavo, porque você tem prerrogativa de manutenção fácil, né? Então estourou só um pontinho lá, bem localizado, o pintor arma uma escada e faz só aquele retoque, ele não tem que fazer mais nada, como na textura, certo? E você também esconde os defeitos. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui para encerrar com chave de ouro essa parada, tá? O fato de você ter um sistema como esse, que aceita manutenção, que aceita retoque, isso é ótimo, porque você pode fazer a sua fachada com calma. Quando você tem uma textura que não aceita emenda, como eu disse, não aceita desaforo, né? Você não consegue fazer com tranquilidade a sua fachada. Se você tem uma fachada muito grande, você precisa, às vezes, pegar uma equipe de 6 ou 7 pintores e num único dia, essa turma, de maneira assim, de uma lapada só, essa turma tem que vir descendo, começar o dia bem cedo, tá? Lá em cima e vir descendo até o piso. Se for uma fachada muito extensa, você vai ter que dividir essa fachada com frisos, porque simplesmente você não consegue começar a aplicação, parar para almoçar, voltar depois, continuar no outro dia, porque o sistema, eu repito, ele não aceita emenda. Se você parar e continuar a aplicação daquele ponto em diante, vai ficar a emenda. Textura é assim. Então, para ficar bom, você tem que fazer panos inteiros por vez. Agora, num cimento queimado que aceita retoque, se você quiser, você pode fazer em ritmo de tartaruga, né? Não que isso seja uma vantagem, mas de repente um pintor só faz uma fachada inteira. Vai demorar um século, mas não vai ter defeito, entendeu? Porque é um sistema que aceita as emendas, que aceita tranquilamente a sobreposição de camadas. Então, você consegue fazer com bastante tranquilidade. Isso para mim, enquanto quem executa a obra, é fantástico. Eu já consigo adiantar partes de uma fachada que estão liberadas. Eu até acelero minha obra quando é um sistema assim. Ok? Agora que você chegou no final desse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Primeiro, né, se você não está inscrito nesse canal aqui, você é doido, porque toda semana tem videozão parrudo para você com conteúdaço de obra, tá? Mas eu quero saber de você, se você não é um inscrito ainda, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos, fazer uma casa sem perrengue, dentro do orçamento. E agora eu te pergunto, né? O que você achou do sistema queimado, do cimento queimado, né, em fachada? Te parece uma boa opção? Você usaria na sua obra? Ou ficou com certo receio
não comprou muito bem a ideia. Cara, me conta aí o que você achou dessa conversa toda e eu te vejo então no vídeo da semana que vem. Grande abraço e tamo junto.